Então Você é difícil, dessa né? parte aí de que o sexo tem vários benefícios, né? Lógico. Na minha época tinha tipo, como se fosse um ditado, que o povo falava assim, nossa, sua pele tá boa. Você fazendo sexo, você melhora a pele? É porque vários hormônios, né, são liberados e que melhoram qualidade de sono, melhoram disposição, tem estudos que mostram até melhora da imunidade. Então são muitos os benefícios, né? Até 48 horas pós-sexo tem liberação de ocitocina, que ajuda, né, no afeto do casal. Então aquele casal, ele se olha diferente. Então é uma série de benefícios, né? Caramba, 48 Intimidade, sim. Então, são muitos benefícios que precisam ser desmistificados e principalmente que a gente possa divulgar isso para a população. E as queixas sexuais, elas merecem investigação e tratamento. As pessoas têm muita dificuldade e muitos profissionais de saúde também têm muito preconceito. Às vezes pelo não entendimento, às vezes por questões internas de dificuldade da própria sexualidade. E o profissional, ele tá ali não para julgar, mas ele tá ali para poder orientar e trazer recursos ou pelo menos encaminhar para quem pode auxiliar de uma forma mais adequada. Então o profissional, ele tem que falar sobre sexualidade, porque se ele não fala, os estudos mostram que é X queixa. Mas se o profissional oferece um ambiente com permissão, sobe de 5 para 5 a 6 vezes a queixa sexual. Então a queixa está ali. A questão se tem um ambiente com permissão para que o assunto pode ser desenvolvido de uma forma mais neutra, sem julgamento. Quem que é um você acha que tem um profissional que não dá essa liberdade? Com certeza, com certeza. Mesmo sexólogo? Não. O sexólogo teoricamente tem uma formação, mas os profissionais da área da saúde... É um profissional que eu procuro sem ser um sexólogo, existe, sei lá, um urologista para o homem, que o urologista você falar? Para fazer esse descarte, sim. Às vezes dependendo de algumas doenças vai ser o endócrino, vai ser o psiquiatra, a ginecologista, né, ou o ginecologista, né? O sexólogo é aquele profissional com formação em sexologia, que é a área da medicina, né, que estuda a sexualidade humana. Então, se a gente for pensar em termos de terapia sexual, em termos de apoio no sentido com técnicas, ferramentas psíquicas, orientação da parte da sexualidade comportamental, é o sexólogo. Você consegue fazer tratamento de, sei lá, de algum distúrbio com o sexo? Sim, por exemplo, uma pessoa que tem um excesso, né? Que tem um excesso de desejo sexual, isso causa sofrimento. Porque qualquer queixa, ela precisa causar sofrimento por mais de 6 meses e a gente descartar causas orgânicas. Porque, tem 30 dias que eu tô com um desejo mais aumentado. Pode ser vinculado a um comportamento, a uma situação, etc, etc. Isso não é que a gente não possa oferecer ajuda. Se o paciente te procura, aquilo tem uma dificuldade. Sim. Mas às vezes a gente não vai taxar com um diagnóstico, com um CID, né? Porque não entra nos critérios diagnósticos, mas não é porque não entra que não é passível de acompanhamento, acolhimento e orientação. Então, uma pessoa que tem um excesso, né? A gente vai entender essa questão do excesso, se tem um impulso, se precisa de medicação para ajudar no controle desse impulso, desse excesso de sexualidade, avaliar questões hormonais, né, que precisam ser descartadas, e aí a gente associa a terapia cognitiva, no caso que eu utilizo a abordagem terapia cognitiva sexual, para ajudar com as ferramentas psíquicas e corporais para poder auxiliar esse paciente. Tem um início isso aí que estimula um excesso? Porque as pornografia pessoas sofrem pra caramba, né? Sim. Deixa de trabalhar, se isolam. Se isola. Às vezes isso vai ter repercussão no relacionamento, né? Mas tem uma faísquinha que começa isso daí? Olha, normalmente a pessoa ela começa a se isolar, às vezes tem um consumo de pornografia, às vezes tem algumas questões psíquicas, né? Que podem mudar o comportamento. Então, são pequenas questões que a gente começa a avaliar e a própria família começa a perceber um comportamento diferente. Falta ao trabalho, não tem mais aquele compromisso, aquele isolamento da família, a parceria percebe um distanciamento, às vezes sexual, ou às vezes relacionamentos extraconjugais. Então, são várias possibilidades que podem acontecer. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Na minha época, mano, foi bizarro isso aí.
que foi, tipo, surgiu a AIDS. Cara, e era a coisa mais temida no mundo, era a doença mais macabra. Você pensava assim, no AIDS é muito foda. E é né? foda, né? É, entendeu? E hoje não tem mais preocupação com isso. Existe uma doença que as pessoas ainda têm medo, eu falo sexualmente, assim, que... Acaba que a gente tem um tratamento mais eficaz, né? Então a pessoa consegue ter uma vida praticamente normal. Hoje a gente tem as infecções sexualmente transmissíveis voltando, sífilis, tá tendo um aumento de casos. Caraca. A gente tem o HPV, que é o vírus que aumenta alguns tipos de câncer, câncer de colo uterino, câncer de boca, câncer de pênis, câncer de ânus, né, da região anal. Então, tem se aumentado muito, por isso que a gente fala muito da vacinação, do uso do preservativo, né? Hoje a gente tem a vacina do HPV, a vacina para hepatite B, então isso precisa ser divulgado. Então, é o que a gente tem de possibilidade, além do uso do preservativo, né, desses cuidados, a gente tem algumas vacinas. Então, as pessoas precisam se conscientizar. E isso faz parte também das políticas públicas. Sim. Então, o HPV é um negócio que ele só vai desenvolver lá na frente na vida da pessoa, né? A pessoa pode entrar em contato e o organismo eliminar, ou ele fica latente em algum momento desenvolver. Então, a pessoa que tem, às vezes, uma lesão, uma verruga, alguma coisa nesse sentido, esse vírus pode estar ali latente por vários anos. A literatura coloca até 30 anos para desenvolver. A imunidade cai, ele vem e aparece. Acho que é por isso que as pessoas não preocupam tanto, assim, né? Porque demora para desenvolver. Não? E eu vou voltar nas políticas públicas. Tá também. Lembra da nossa época, o tanto de propaganda que vinha na época do carnaval, fora da época do carnaval, cartilhas, tinha ações nas escolas. Hoje a gente não vê isso, né? Não que necessariamente precisaria ser feito dessa forma, mas a gente não vê essa informação, essa conscientização chegando. Aliás, você não vê de doença nenhuma mais, né? Você via de você tem o símbolo agora, né? Você tem, tipo assim, o outubro azul, o setembro rosa, sim, assim. sim. Sabe, você entende? Viraram símbolos, cores, mas você não tem... Eu vivo essa sensação que vocês têm também, de que não tem... Existe uma lacuna, a imagem, né? Mesmo. Em alguns meses, né? Mas uma lacuna muito grande, que, se a gente for pensar, isso poderia ser feito políticas e medidas extremamente assertivas, né? E hoje a gente tem a internet, que facilita muito, né? As escolas todas têm aplicativos, têm seus aplicativos, que isso poderia ser casado também. A última propaganda da AIDS que eu vi era um cara que andava numa corda bamba, assim, com a barrinha na mão, de olho tampado, assim, sabe? Tipo, não dá pra saber o que tá acontecendo aqui, você pode cair isso tem em qualquer quanto momento. Pô, tem tempo pra caralho isso aí, demais. Eu acho que nem internet não tinha. Nem lembro, assim, né?